Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje falaremos sobre a cólera. Lembrando que todas as informações que serão apresentadas aqui são retiradas de manuais do Ministério da Saúde. Então, sem mais recados, vamos aqui iniciar pela descrição da nossa doença, descrição da cólera. A cólera é causada pela enterotoxina do Vibrio cholerae 01 ou 0139. Professor, o que é uma enterotoxina? Vamos lá, é uma toxina que é produzida por micro-organismo. A grande maioria das pessoas que são infectadas, elas permanecem assintomáticas, ou seja, não tem qualquer sintoma. Aproximadamente 75% dessas pessoas são assintomáticas. E daquelas pessoas que desenvolvem a doença, a maioria apresenta apenas sintomas leves ou moderados. E apenas 10 a 20% desenvolvem a forma severa, que, se não for tratada prontamente, pode levar, sim, a graves complicações ou até mesmo a morte. Então, professor, o que é que eu preciso memorizar? Basicamente, o causador da cólera, que é uma enterotoxina, de nome Vibrio cholerae 01 ou 0139, essas informações podem sim ser cobradas na sua prova. 75%, ou seja, a maioria das pessoas infectadas pela cólera, elas são assintomáticas. As que sentem sintomas, a maioria são sintomas leves, e de 10 a 20% desenvolvem a cólera na forma grave, que leva sim a complicações sérias e podem também essas complicações se desenvolverem à morte. As doenças, as DDA, doenças diarreicas agudas, e aqui se encaixa a cólera, elas se caracterizam pela diminuição da consistência das fezes, as fezes ficam líquidas ou semilíquidas, aumento da frequência, mínimo de 3 episódios por dia, por até 14 dias, podendo ser acompanhada de febre, náusea e vômitos. Então vamos lá. Principais características das doenças diarreicas agudas, e aqui se encaixa a cólera, é a diminuição da consistência das fezes, que ela fica aquosa, aumenta a sua ida ao banheiro, e além de tudo isso, você pode sentir também febre, náusea e vômitos, por um período de até 14 dias. Professor, muita informação. Preciso memorizar? Precisa. Você está tendo a chance aqui de ser apresentado a um conteúdo organizado, de qualidade. Então vamos lá, valorizar. Está aqui de graça para você consultar no YouTube assim que você desejar. Vamos se preparar da maneira correta. Vamos levar a sério a nossa preparação para a gente conquistar essa vaga. Vamos lá. Reservatório. O Vibrio cholerae, ele possui 2 reservatórios, que são os seres humanos, que são os portadores assintomáticos, e um ambiente aquático. O Vibrio cholerae, ele faz parte da microbiota marinha e fluvial e pode se apresentar de forma livre ou associado a crustáceos, moluscos, peixes, algas, aves aquáticas, entre outros, incluindo superfícies abióticas. Então, quando você bebe água do rio, então você pode se expor, sim, a Vibrio cholerae. Pode contrair a cólera, já que ela faz parte da microbiota marinha, mas também você pode se infectar pela cólera, associada a crustáceos, molúsculos, peixes, algas, aves aquáticas, etc. Algumas dessas associações permitem o quê? Que a bactéria persista no ambiente durante períodos interepidêmicos. Além disso, possibilitam a transmissão da cólera pelo consumo de peixes, mariscos, crustáceos crus
ou mal cozidos. Ok? Então você pode contrair a cólera, né, como já citado, né, ao se alimentar também de um outro animal, né, que esteja portando aí a Vibrio cholerae, essa enterotoxina, consumindo peixe, marisco e crustáceos, né, crus ou mal cozidos. Tá bem? Então, bem atentos aí ao reservatório, é um tópico que é bastante cobrado em provas. Modos de transmissão. Tá? Alerta total, porque isso chove em questões. A transmissão da cólera ocorre por via fecal-oral e pode ser direta ou indireta. Via de transmissão fecal-oral. Eu não vou esquecer, professor. Professor, como é que ocorre a transmissão direta? Ela ocorre pela contaminação de pessoa a pessoa. E a transmissão indireta ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados, né? Por exemplo, o peixe contaminado, a alga marinha contaminada. Então, são as duas formas de transmissão, todas por via fecal-oral, de maneira direta, de pessoa a pessoa, de maneira indireta, através da água infectada ou de alimentos também contaminados. Período de incubação, geralmente de 2 a 3 dias. 2 a 3 dias, incubação, se tem número, tem questão de prova, variando de 12 horas até 5 dias. Por questão de segurança, para investigações epidemiológicas, foi padronizado o período de incubação de 10 dias. Então é importante, né? A incubação varia de 2 a 3 dias, porém, para investigações epidemiológicas, né, há o prazo, sim, padronizado de 10 dias. Então pode haver essa diferenciação, pode ser cobrado assim na tua prova em uma questão. Professor, e sobre a transmissibilidade da doença? Ela perdura enquanto houver eliminação do agente etiológico nas fezes, o que ocorre, na maioria dos casos, de 1 a 10 dias após a infecção. Por questão de segurança, foi padronizado o período de transmissibilidade de 20 dias. Então vamos lá, não vamos confundir incubação com transmissibilidade. A incubação, em média de 2 a 3 dias, transmissibilidade de 1 a 10 dias, só que há um valor padrão, tá? O valor padrão para investigações epidemiológicas. Há um padrão aqui. No caso da incubação, de 10 dias, e no caso da transmissibilidade, de 20 dias. Então é importante sim fazer essa diferenciação, destacar esses pontos para a gente não se confundir. E caso a banca queira pegar a gente não vai ser pega, a gente é que vai pegar a banca e vai ganhar a questão. Manifestações clínicas são sintomas da cólera. As manifestações clínicas mais frequentes da cólera são diarreia e vômitos com diferentes graus de intensidade. Febre não é uma manifestação comum, pode ocorrer, mas não é comum. Nos casos graves de cólera, né, como a gente citou, ocorre entre 10 a 20% dos sintomáticos. O início é súbito, com diarreia líquida, abundante e incoercível, ou seja, uma diarreia incontrolável, com inúmeras dejeções diárias. Nesses casos graves, a diarreia e o vômito determinam uma extraordinária perda de líquidos, que pode ser da ordem de 1 a 2 litros por hora. Tal quadro leva rapidamente à desidratação intensa e deve ser tratado precoce de maneira adequada para evitar a ocorrência de complicações e, obviamente, de óbito. Então é um ponto a ser destacado, a ser valorizado por você, porque traz aqui de maneira detalhada como ocorre aí, como pode ocorrer a manifestação severa que pode se desenvolver para o óbito. Ela tem início súbito, diarreia líquida, abundante, incontrolável, com inúmeras dejeções diárias. E essa perda de líquido chega de 1 a 2 litros por hora, não é por dia. E pode levar né, a uma desidratação grave. Desculpem aqui, a travadinha ocorre, quem sabe faz ao vivo, a gente corrige e continua. Complicações. As complicações da cólera são decorrentes da depressão
hidrossalina, né, que ela ocorre pela diarreia e pelo vômito, e ocorre mais frequentemente em indivíduos idosos, diabéticos, desnutridos, portadores do HIV ou com patologia cardíaca prévia. A desidratação não corrigida leva à deterioração progressiva da circulação, da função renal e do balanço hidroeletrolítico, causando danos a todos os sistemas do organismo. Como consequência, pode haver choque hipovolêmico, necrose tubular renal, atonia intestinal. Professor, o que é atonia intestinal, pelo amor de Deus? É uma paralisia, né, da contração do intestino. Pode haver hipocalemia, que leva a arritmias cardíacas, e hipoglicemia, com convulsões e coma em crianças. Em gestantes, esse choque pode induzir a ocorrência de aborto ou ao parto prematuro. Então, temos aqui as complicações, a forma severa de maneira ainda mais detalhada, com os termos técnicos que também podem cair na tua prova dessa forma, com essa grafia, a depender do nível de cobrança da banca, da maldade de quem elaborou a questão. Então, você está pronto, você está lendo, o conteúdo está na tua frente, vamos lá ler e reler e internalizar com qualidade todas essas informações. O tratamento da cólera ele é simples e fundamenta-se na rápida reidratação dos pacientes por meio da administração de líquidos e da solução de reidratação oral, SRO, ou fluidos endovenosos, dependendo, obviamente, da gravidade do caso. O acesso rápido à reidratação adequada é a base, é o princípio da terapia. E em crianças é importante que a reidratação seja sempre associada à administração de sulfato de zinco. Então ligue aí o sulfato de zinco a essa reidratação em crianças vítimas da cólera, né? Porque pode cair, é um detalhe que pode ser cobrado e tu está pronto, tu está atento, não vai perder esse tipo de questão. Pacientes com sintomas leves a moderados, né? Aproximadamente 80% dos casos de cóleras, podem ser tratados com sucesso com a administração imediata, né, do SRO, que é a solução de reidratação oral. Pacientes diagnosticados com desidratação grave requerem a administração de fluidos intravenosos com a administração do soro assim que a ingestão oral for possível. Tá bom? Então, esse é o plano C. Então, vamos lá. Dando continuidade, falando da investigação epidemiológica da cólera. Ela deve ser iniciada imediatamente após a notificação, seja de um caso suspeito ou caso confirmado, utilizando a ficha de investigação da cólera. Tal investigação tem como objetivo identificar a fonte de infecção, também o modo de transmissão, confirmar o diagnóstico de cólera, indicar os fatores de risco, identificar populações vulneráveis e grupos expostos a maior risco, determinar as principais características epidemiológicas e orientar quanto às medidas de prevenção e controle. Em algumas áreas, as condições socioeconômicas e culturais podem favorecer a instalação e rápida disseminação do víbrio cholerae. A análise de que? Da distribuição dos casos, de acordo com a área de ocorrência, proporciona o quê? O conhecimento do comportamento da cólera em todos os níveis e vai fornecer subsídios para o planejamento e direcionamento espacial das medidas de prevenção e controle. Então, muito detalhe, muita informação, muito objetivo, muita missão a ser executada pela investigação epidemiológica quando estamos tratando aí da cólera. Tudo aqui é importante, tudo deve ser levado em conta, principalmente se você está fazendo para o cargo de agente de endemias. Olho aberto, atenção triplicada quando a gente chega aos tópicos de investigação epidemiológica. Prevenção e controle da cólera que vale para todas as doenças diarreicas agudas, né? Orienta-se a realização das seguintes ações.
lavagem frequente das mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos, após ir ao banheiro, após utilizar conduções públicas ou tocar superfícies que possam estar sujas, após tocar em animais, sempre que voltar da rua, antes e depois de amamentar e trocar fraldas. Resumindo, lavar frequentemente as mãos com sabão e água limpa. Lavagem e desinfecção de superfícies, utensílios e equipamentos utilizados na preparação de alimentos, já que a via de transmissão é fecal-oral. Proteção dos alimentos e das áreas de cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais, né? Sugestão aqui é de você guardar os alimentos em recipientes fechados, são medidas básicas de prevenção e controle. Ainda, tratamento da água para consumo, após filtrar, ferver ou colocar 2 gotas de solução do hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, aguardar 30 minutos antes de usar. Armazenamento da água tratada em vasilhas limpas e com tampa, sendo a boca estreita para evitar contaminação. Não utilização de água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar o bebê. Ingestão de alimentos bem cozidos. Evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente frutos do mar, e alimentos cujas condições higiênicas de preparo e acondicionamento não sejam das melhores, né? Sejam precárias. Então aqui, mais informação importante que podem ser cobradas em formato de item, em formato de verdadeiro ou falso, em formato de exceção, tá bem? Então, vamos nos preparar para todo tipo de questão. Estude a tua banca, analisa como é que a banca cobra as questões para você não ser surpreendido. Um tópico aqui especial que a gente vai falar, que é o tratamento da água no domicílio. Ele deve seguir os seguintes passos. Vamos lá. Primeiro, filtrar a água utilizando um filtro doméstico, tá? Ou coar em coador de papel ou em pano limpo. Depois, na impossibilidade de filtrar ou coar, colocar a água em uma vasilha limpa e deixar decantar até que fique limpa, né? Aquela areia assentar no fundo, né? Descer o material em suspensão. Após a decantação, coletar a água da parte de cima da vasilha e colocar em uma vasilha limpa. Quarto passo, colocar 2 gotas da solução de hipoclorito de sódio, né? A 2,5% para cada litro de água. É importante, tá? 2 gotas para cada litro, para inativação de micro-organismos que causam doenças, e aí a importância e a função dessa solução, que também pode ser cobrado na tua prova. O último passo é aguardar 30 minutos para beber a água. Notificação, para encerrar essa nossa aula longa, com muita informação. Meu conselho é você assistir mais uma vez essa aula. Aí você já pode se aventurar nas questões. Todo caso suspeito ou confirmado de cólera deverá ser notificado de forma imediata pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial, tá? Que prestar atendimento ao paciente pelo meio mais rápido possível. A autoridade de saúde que receber a notificação deverá informar em até 24 horas desse recebimento as demais esferas de gestão do SUS. Então, aula super importante, conteúdo também construído, elaborado, organizado, para você ter uma qualidade maior na tua preparação. Então não deixe de comentar, de se inscrever no canal. Até um próximo vídeo, até um próximo conteúdo. Aquele abraço de sempre, valeu!